Atualmente é a metodologia mais usada. E por quê? Porque ela pode ser utilizada por qualquer empresa, não precisa ser uma empresa somente de software, tá bem? Ela aplica-se não só ao desenvolvimento de software, como a qualquer ambiente de trabalho. Ela é focada na gestão de projetos e tem como base o planejamento interativo e incremental. Reparem que quando a gente falava de processos, de ciclo de vidas comuns, né, do V, do espiral, a gente tinha um planejamento linear. Aqui não, aqui é interativo. E é incremental, nós vamos fazendo aos poucos e vamos juntando, tá bem? E ele é um framework utilizado na gestão de projetos de desenvolvimento ágil. Vamos entender então algumas características da metodologia Scrum. Ela faz então a gestão e planejamento de software, ok? Então, ela não faz só a gestão, ela também faz o planejamento. As reuniões regulares, que fazem parte do XP, também estão aqui no Scrum, tá? A Stand-Up Meeting são reuniões pequenas de 15 minutos e o nome já diz, ó, Stand-Up, que é de pé. Por que de pé? É mais fácil uma reunião ser rápida quando as pessoas estão em pé, não é mesmo? A gente fica cansado, a gente quer sentar, então, por isso que as reuniões são realizadas em pé e devem durar 15 minutos. Os projetos, eles são divididos em ciclos. Isso é muito legal no Scrum, tá? Você pega um projeto gigantesco e vai dividindo em ciclos e vai cumprindo esses ciclos. A entrega é incremental, devido a essa característica. E como em toda metodologia ágil, o cliente tem papel fundamental. Logo, a sua importância é extrema. A gente vai falar um pouco agora da equipe de trabalho do Scrum, tá? Temos o Scrum Master, que é um facilitador do projeto. Neste caso, então, ele vai tratar como um moderador. Por que um moderador, né? Ele vai evitar que a equipe assuma tarefas além da sua capacidade. O Scrum Master, então, vai delimitar a pessoa que está fazendo uma funcionalidade a mais ou que está ajudando em outro projeto. Ele vai fazer essa delimitação. O Product Owner, a gente tem, então, que é uma pessoa responsável pelo projeto propriamente dito. Ele que tem a indicação, né, a missão de indicar os requisitos mais importantes para serem feitos nas sprints. As sprints são ciclos, tá bem? E o Scrum Team, a equipe, então, de desenvolvimento composta normalmente por 6 a 10 pessoas. O que nós temos aqui? Nós temos, então, que o Scrum ele é parecido com a XP. Eles têm o mesmo fundamento, né? De ser incremental e de ser ágil. Então, ele busca trazer o cliente. Ele tem essa questão de reuniões diárias, tá bem? Só reforçando a importância dessas reuniões. Nessas reuniões, são mostradas para todo mundo, né? Que trabalha ali na parte de desenvolvimento do projeto, o que está acontecendo. O que foi feito no dia anterior, o que se pretende fazer hoje, qual foi a dificuldade encontrada, se evoluiu, se não evoluiu, tá bem? Então, perceba que por mais que seja rápida, porque obviamente dentro de uma empresa a gente sabe que tempo é dinheiro, ela tem uma significância muito importante, porque ela vai fazer que todo mundo fique a par do que esteja acontecendo. Tá bem? Então, todas essas características são do Scrum. E perceba que no Scrum a gente também tem essa questão de delimitar o que a pessoa está fazendo. Ela também busca que você faça o essencial, não faça funcionalidades extras que podem somente sobrecarregar o programa. Às vezes o cliente nem está querendo aquilo. Então, tudo isso é importante. Agora a gente vai para uma das características mais importantes do Scrum, que é a parte dos sprints. Os sprints, o que eles são? Eles são ciclos, tá bem? E são nesses ciclos que são feitos a parte do projeto. Então, o projeto é dividido e essa divisão é feita nas sprints. E você vai ver que as sprints têm uma característica bem legal. Por isso que a gente vai ao quadro analisar mais algumas definições sobre o Scrum. O Scrum, ele trata do Product Backlog, que trata então de uma lista que contém todas as funcionalidades desejadas do produto. Então, o que é essa característica do Scrum? No caso, vai ser uma lista que vai falar tudo que o sistema deve ter. Tudo, tá bem? Então, vai ter lá entrar, sair do programa, cadastrar cliente, cadastrar produto, tudo isso vai estar no produto backlog, ok? Já a sprint backlog vai ser a lista de tarefas que a equipe deverá executar naquela sprint. Perceba, então, que essa
esse elemento é derivado dessa lista grande. Então, é uma lista menor que possui uma tarefa que vai ser feita na sprint. E o que é a sprint? Ela divide, então, o processo efetivo construção do software em ciclos regulares. Só que esses ciclos regulares não podem durar, assim, qualquer tempo, não. Geralmente, eles duram de 2 a 4 semanas. Então, geralmente, uma sprint dura um mês. Tá vendo? Então, o que isso indica? Indica que nós temos algo, tá? Que vai a lista total desse produto, o Scrum Master, ele vai, perdão, o Product Owner, ele vai dividir essa lista grande em pequenas listas que vão ser realizadas nos seus ciclos. Para que você entenda melhor, eu trouxe essa imagem, tá bem? Na imagem, então, nós temos tudo isso que eu falei resumido. Nós temos, então, o nosso sua empresa faz o ML, se você modificou, que nós temos que analisar que um projeto, né, um sistema, ele é todo interligado e não se atentar a isso pode gerar consequências graves ali mais à frente. E o registro e recuperação de informações do projeto deve ser facilitado. Reparem que não só registrar, como também recuperar. Muitas vezes, N vezes, nós precisamos voltar e ver o que foi feito, né? E recuperar, porque muitas vezes a mudança saiu pior do que o erro que estava anteriormente. Mas vamos falar agora sobre a parte de versões. Tá bem? O que é, né? Nós preocupamos, então, com a identificação e rastreabilidade das versões de um sistema. Mas o que é uma versão, né? Como que a empresa vai definir que aquela modificação é tão importante para virar uma versão? Uma versão nada mais é que uma instância de um sistema que difere, de alguma maneira, de outras instâncias. Então, se você implementou uma funcionalidade ali que gerou uma diferença, você cria uma nova versão. Mas vamos supor que você corrigiu um errinho ali que não foi nada muito relevante, que não mudou, né, a característica dela. Ela vai ser uma versão com pequenas diferenças e ela vai ser chamada de variantes, tá bem? Versões, então, são grandes mudanças, né, que pelo menos mudam o seu contexto, e variantes, essas versões assim menores, que no quais são mais erros, mais mudanças de erros, essas que não mudam o contexto do item de configuração. Nós temos também os releases, que são as versões distribuídas aos clientes, tá bem? É importante que o cliente, quando há modificação de um sistema ou a implementação de algo novo, receba alguns releases. Só que a empresa deve ter um controle no qual os releases eles devem incorporar funcionalidades ou ser planejado para uma plataforma, no qual a gente vai ter muito mais versões do que liberações. O que isso indica? Indica, então, que o nosso cliente vai receber, sim, partes do nosso sistema, mas não toda a versão que a gente criar, tá bem? Então, isso é importante que a empresa tenha bem estabelecido. Vamos só relembrar que são 3 termos muito importantes. O que é versão? É uma diferença um pouco maior, que faz, então, uma instância diferenciada da outra. Você colocou uma nova funcionalidade, você alterou ali a sua função e ela vai dar 2 tipos de retorno, antes ela dava só um. Perceba que existe uma diferença entre as instâncias. Isso a gente denomina de versão. Variante é quando você tem ali uma modificação, obviamente, no entanto, não mudou o contexto, tá? Ela continua ali o mesmo, pode ser um erro de código, um erro de retorno, né? Então, tudo isso entra em variante. Esses 2 elementos, versão e variante, são de controle da empresa, tá? O cliente não tem acesso a isso. Já quando tem uma funcionalidade interessante, que interessante, né, que o nosso cliente tem acesso, a gente passa para os releases, tá? Então, os releases são o que o nosso cliente vai receber. E no caso, nós temos que ter mais versões do que o release. Então, não é toda a implementação que você precisa entregar para o seu cliente. São mais aquelas críticas. Agora, a gente vai ao quadro para a gente falar um pouco sobre os tipos de identificações que nós temos nas para os nossos itens de configuração, né? A mais, acho que comum para a gente, no caso, são as numerações.
que é a versão tipo 1.1, 1.2, né, 1.1, a gente pode denominar aqui quando a gente tem a terceiro, né, o terceiro elemento seja uma variante, não uma versão. Então, tudo isso aqui, né, é a nossa numeração de versão. Temos um outro tipo de identificação que é baseada em atributos, tá bem? Então, você vai utilizar o nome daquele item de configuração, cadastro, pagamento, essas coisas, e colocar um atributo. Esse atributo pode ser a data, o cliente, o status, tá bem? Então, também é uma possível identificação de versões. E por último, a orientada a mudança, no qual a cada versão que é identificada por um conjunto de mudanças feitas no sistema, a gente então coloca na sua nomenclatura essas questões das mudanças. E por último, para a gente finalizar a parte de gestão de configuração, nós temos aqui algumas ferramentas. A mais utilizada, a mais famosa, é o Git, tá? O Git é então uma ferramenta de controle de versão, ele serve para o gerenciamento. O GitHub, ele é uma plataforma para a gente armazenar os nossos projetos como se fosse uma rede social, no qual você disponibiliza o código-fonte, as pessoas podem comentar, tudo bem? Eu trouxe também aqui a imagem, o Redmine. O Redmine, ele é um gerenciador de projetos, só que utilizado com o CVS, que é uma outra ferramenta de gerenciamento de projeto, de configuração, ele faz esse tipo de propósito. E por que eu trouxe o Redmine aparecendo aqui, mesmo que não seja a principal característica dele? Porque muitas vezes as empresas gostam de centralizar as funções dela, né, essa parte de projetos e de gerenciamento, tudo numa ferramenta só. Então o Redmine é interessante para isso, tá bem? A gente finaliza então aqui a nossa parte de gerenciamento de configuração. Agora a gente vai para a nossa situação problema 2. Na situação problema 2, a nossa empresa então, a gente já aplicou o XP nela, e como a gente sabe que mudanças são inevitáveis, ela precisa de um controle de versão. Porque o que ela fazia antes nada mais era que colocar tudo numa rede interna, numa pasta e juntando lá as versões. E acabava confundindo. Muitas vezes alguém modificava o que não era para modificar. Então, esse controle de versões foi pedido para você. E além de fazer isso, ela pediu que você desenhasse um processo para melhorar esse controle de versões, tá bem? Então, é isso que a gente vai elaborar agora. Eu vou ao quadro só para a gente ler o enunciado, tá? Então, primeiro você vai levantar os pontos importantes para implantar uma gerência de configuração, planejamento para implantação e o modo de identificação das versões. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, por que é importante a gestão de configuração? Porque primeiro, a gente consegue manter a rastreabilidade do produto. Então, se você fizer uma modificação num produto X, você sabe que ele está relacionado com outros, então isso pode desencadear outros problemas, isso é essencial, além de poder resgatar versões anteriores, o que é importantíssimo também, porque muitas vezes a gente acaba mexendo, fica pior do que estava, então regredir, voltar à versão anterior é o melhor caso. Então só isso eu acredito que já justifique. E depois a gente vai ao quadro então para fazer as duas outras tarefas, tá? Que é o planejamento. Então você vai, para planejar a parte de gerenciamento de configuração, você vai estabelecer os responsáveis. Então você vai dividir alguém ali da equipe para que essa pessoa consiga fazer esse controle, tá? Então, determinar quem pode acessar o quê, qual ferramenta vai ser utilizada. Então, tudo isso a gente precisa de um responsável. As ferramentas, você pode sugerir o Git, tá bem? E as políticas. E depois de tudo isso, você pode apresentar este gráfico que mostra bastante como que é composto, né? Nós temos as versões, elas precisam de uma identificação, de um controle, tanto de alteração quanto de versão, e uma auditoria sempre sendo realizada. Agora eu vou na câmera de documentos porque eu quero mostrar o processo. A gente pode mostrar para a empresa como ela pode seguir para que ela tenha um sucesso, né? A gente sabe que processos ajudam a pessoa a ter mais claramente o que ela vai fazer. Então, aqui nós temos o gerenciamento, início do gerenciamento de ativos, tá? Então, aqui é o nosso projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os nossos itens de configuração. Então, como que eu vou fazer esses itens de configuração, né? A gente sabe que o item de configuração é um elemento ou um conjunto que nós vamos fazer essa separação do nosso projeto. Então,
aqui nossos ICs, pode ser nossos códigos, pode ser nossos documentos. Nós vamos designar também responsáveis por isso e inserir no banco de dados. Feito isso, se for algo feito somente na criação, né, somente uma versão de criação, a gente já finaliza o nosso processo. No entanto, muitas das versões criadas, a gente precisa ter um atentamento às mudanças, tá bem? Então, aqui nós temos, se for um novo disponível, a gente vai coletar dados. Se for uma versão disponível também, tá? E se for necessário desativar, então, se essa modificação não for interessante, a gente tira do nosso banco de dados, tá bem? Então, fez todas essas modificações, né? Coletou os dados, fez as atualizações, sempre atualizar o banco de dados. Então, perceba que nesse processo que eu trouxe simples, só para que você tenha noção de como seria necessário que uma empresa fizesse, a gente tem dois caminhos. Um novo item de configuração, a gente só configura o que ele né, dá a nomenclatura para ele, e ali no banco de dados. Se for uma mudança, aí a gente já tem que ter um tratamento diferente. Nós temos que analisar se a mudança é viável, se ela for viável, a gente vai implementar e vai pôr no banco de dados. Então, reparem que o banco de dados está ali, tá? Para fazer esse gerenciamento também. Aqui a gente finaliza, então, a nossa situação problema 2. Nesse momento de interação, além das dúvidas que obviamente você pode mandar as suas experiências, eu trouxe uma questão para você pensar, tá bem? Será que é possível a gente utilizar duas metodologias ágeis em conjunto? Tá bem? Então eu vou deixar um tempinho para você pensar. Daqui a pouco eu volto com a resposta e a gente finaliza a nossa aula também. Voltamos então, não houve nenhuma dúvida. Eu gostaria de retornar ao quadro para eu ler a questão que eu deixei anteriormente. É possível utilizar duas metodologias ágeis em conjunto? A resposta sim, tá? É possível, não é necessário, visto que geralmente elas têm quase a mesma característica, né? Mas sim. E como que a gente poderia utilizar o XP e o Scrum em conjunto? O XP, ele pode ser utilizado para a parte de desenvolvimento. Então, essa parte mais da engenharia de software, da gente conseguir essa parte do planejamento, como que o nosso
cliente vai redigir ali os nossos requisitos, a programação em pares, né, os seus valores aplicados também. Então, perceba que tudo isso, né, até mesmo a equipe de trabalho é mais voltada para o desenvolvimento. Então, você pode utilizar as nossas características e premissas do XP para a parte mais desenvolvimento do nosso projeto. Já a parte que envolve o projeto em si, pode ser gerida pelo Scrum, tá bem? E por quê? Porque o Scrum ele vai cuidar da parte de você conseguir entregar tudo no prazo. Então ele vai pegar todo o projeto em si, não só a parte de desenvolvimento, mas essa parte de desenvolvimento vai estar atrelada também e dividir em sprints, tá? Em dividir em tarefas, vai fazer que essas sprints tenham um tempo determinado de 2 a 4 semanas. Então a gente pode usar as duas em conjunto sim, tá bem? Não é necessário, mas caso a empresa analise e veja que é o melhor para ela e que vai agregar, principalmente em valor comercial e também agregar em experiência, é válido. Vamos agora recapitular tudo que vimos na aula de hoje. A aula de hoje foi muito extensa, muito conteúdo importantíssimo, então a gente vai fazer um breve resumo de tudo que vimos. Vamos ao quadro. Vimos então um conceito de engenharia de software, no qual ele aborda que a engenharia de software busca o quê? Trazer um produto isento de falhas, né? Um produto que cumpra o cronograma e seu orçamento. Além do mais, também seja fácil de manutenção. A gente sabe que isso não é fácil, tá? Mas a engenharia de software foi criada pela crise do software, né? E essa crise fez então essa criação. E com a criação da engenharia de software, houve alguns mitos que diziam que se eu conseguisse o manual eu teria um produto perfeito, se eu fizesse todos os testes eu não teria erros e bugs. A gente sabe que isso é falso, tá bem? Vimos a parte de modelos de processo. A parte de modelos de processos, então, ela inclui todos aqueles processos convencionais que nós estudamos, o ciclo de vida cascata, que busca, então, ao terminar, para prosseguir nas suas fases, ter que terminar a anterior, tá bem? O cascata, então, ele é todo linear para eu seguir para uma etapa, a outra tem que estar concluída, sendo que, no caso, eu também tenho que entregar o produto final como um todo, eu não tenho etapas. Já o espiral é um pouco mais flexível, mas também tem toda essa parte linear incluída, tá? O linear, ele vai fazendo versões entregáveis mais complexas ao passar da espiral, que ele vai andando. Vimos o processo V, que é tipo um modelo cascata, mas também implementa os testes, então tem uma qualidade ali inserida, mas ainda assim a linearidade das suas tarefas. E, além disso, vimos o incremental, que nada mais é do que dividir o nosso projeto em incrementos e fazendo eles meio que em paralelo e entregando esses incrementos ao longo do projeto. Vimos as metodologias ágeis que buscaram trazer agilidade e mais dinamismo às empresas. Então, eles deixaram de ser tão processos e passaram a ser mais pessoas, eles passaram a ouvir mais o cliente. Eles têm algumas características interessantes, como reuniões de pés, que duram pouco, mas são feitas todos os dias, tá bem? Então, tudo isso é realizado. O Scrum, ele tem, então, quase as mesmas premissas do XP, mas ele é voltado mais para projeto e não tanto para desenvolvimento, tá bem? Características importantes do Scrum: a lista de todos os elementos, essa lista é dividida em backlogs. Esses backlogs são passados para as sprints, e as sprints elas duram de 2 a 4 semanas, e assim eles vão fazendo o projeto. Perceba que tem um dinamismo muito grande, tá bem? E vimos a gestão de configuração, que é importantíssimo para todos os projetos, tá bem? Porque modificações sempre vão ocorrer. E você saber diferenciar versão, variante, release, saber como fazer essa configuração, o que é um item de configuração, como gerenciar, é indispensável, tá bem? Por quê? Porque a gente sabe, então, que se a gente deixar tudo junto, tudo bagunçado, uma hora você vai precisar disso e não vai conseguir resgatar. Além do que, a rastreabilidade não só
das versões anteriores, mas também do impacto que aquilo pode ter, é muito importante para uma empresa, tá bem? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, traga na próxima aula que a gente soluciona, tá bem? Agradeço a sua participação, eu fico por aqui, um abraço e até mais.